Hoje eu vou iniciar mais uma live e hoje eu tenho uma convidada especial, que é a psicóloga Ana Carolina Lange, da Materna Psicologia. E nós vamos falar sobre o emocional das mães nesse período, gente, oportunidade maravilhosa para vocês pararem uns minutinhos e dedicar um pouquinho para vocês nesse período, que às vezes a gente acaba se dedicando tanto para o bebê e esquece de olhar para a gente, né? Então, hoje aproveitem aqui a live para tirar as dúvidas, para compartilhar dificuldades. A Ana já entrou, vou aguardar ela me chamar para a gente já começar. Deu certo aí? Ah, deu certo. Agora Olá! sim. Oi, Maíra, boa Tudo noite. bom? Tudo bem, você? Que bom Tudo poder ótimo. conversar com você. Ah, eu agradeço o seu convite, viu? Eu fico tão feliz quando aceito, porque eu sei como é difícil, às vezes, se dedicar para fazer live, né? Participar. E queria te agradecer por aceitar meu convite. Ai, que isso, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre o aspecto emocional aí nessa fase tão significativa para as mães, né? É verdade. Antes da gente começar, se quiser se apresentar, falar um pouquinho lá da materna, né? Até para as mães conhecerem, né? Se você faz atendimento online também, né? Para quem é daqui de Campo Grande ou de outras cidades. Tá joia. Bom, então eu sou Ana Carolina, psicóloga. Eu trabalho, fundei há 3 anos o Materna Psicologia. Já trabalho com a área da psicologia já há alguns anos. E aí, há 3 anos, eu montei o Materna. E o objetivo do Materna Psicologia é acolher as mães, né, as Uhum. mulheres, no aspecto relacionado à maternidade. Então, eu trabalho com a área da psicologia perinatal. Tem esse nome complicadinho, mas o objetivo é: o termo perinatal está relacionado, significa em torno do nascimento. Né? Então, Aham. todo o aspecto ligado à preparação para a maternidade, o parto, preparação para a gestação, o parto e o pós-parto, eu acompanho. Além das outras áreas também, mulheres independente da idade, se são mães ou não, eu também atendo. Mas no materna é específico para mulheres relacionado à questão da maternidade. Então eu atendo em Dourados, né? Estou em Dourados. Agora, pela questão da pandemia, os grupos, eu não estou fazendo nenhum grupo neste Uhum. momento, né, presencial, eu estava com um grupo online, mas o atendimento individual eu faço online, né, quando não é de Dourados, ou presencial aqui em Dourados. E também o Aham. pré-natal psicológico, que é toda uma preparação emocional para a maternidade, né, que é uma das áreas que eu trabalho no materno. Ai, ótimo, maravilhoso. Nossa, tão importante, né? E eu acho legal da gente fazer essas lives também, porque muitas mães não sabem que às vezes tem psicóloga que trabalha nessa área, né? E às vezes está Uhum. precisando de ajuda nesse momento. Então, eu acho bem importante a gente divulgar o seu trabalho, que é muito importante aí nesse período, né? Ai, obrigada, eu E agradeço. Eu acho importante a gente demonstrar que a saúde emocional também é prioridade para a sim, mulher, com né? Para a certeza. mãe, para as Aham. famílias. E como eu trabalho na introdução alimentar, eu falo que não tem como eu separar, como eu não olhar para essa mãe nesse período, né? Porque quando eu passo as orientações, tudo pro bebê, mas eu sempre procuro olhar a mãe como que ela tá, né? Uhum. E já encaminhei muitas mães para psicóloga, porque eu acho que tem mãe que precisa, né? E porque assim, o emocional da mãe, ele vai impactar na introdução alimentar, né? Porque geralmente essa Uhum. mãe precisa voltar a trabalhar, ela às vezes está muito abalada, está ansiosa, insegura. Aham. Então, não tem como, são coisas juntas, né? Então, hoje eu queria, assim, que a gente conversasse, assim, de como essa mãe, né, pode lidar com esse momento de ansiedade, né? Insegurança, Uhum. sobrecarga, né? Então, eu acho que vai ser bem importante aí de compartilhar o seu conhecimento, né, na visão de psicóloga, né? Tá E aí você ok. podia começar falando um pouquinho o que que é o puerpério, né? O que que é essa fase, né? O que que acontece aí com o emocional da mãe nesse período? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente observar com relação ao puerpério é Uhum. quanto tempo dura esse puerpério. Né? Porque isso, quando a gente fala de retorno ao trabalho, algumas pessoas podem pensar, mas falar em puerpério, pensando no retorno ao trabalho, Uhum. né? Então as pessoas, mas não são só os 40 dias no pós-parto? Algumas pessoas me perguntam, né? Então o puerpério, ele dura o período é um período único para cada mulher. Então, o puerpério é esse período
de adaptação à questão da maternidade, né? Quando a gente trabalha nas questões físicas, se a gente for pesquisar o que significa puerpério, vai ser um retorno do corpo da mulher com relação às questões físicas. A gente ouve nesse processo, né? É o tempo que o corpo da mulher volta para um processo de reprodução, mais ou menos isso. Mas quando a gente pensa do aspecto emocional, tem alguns autores que falam que o puerpério pode perdurar por até 2 anos, porque é um período de adaptação da mãe a essa nova realidade, né? Essa adaptação ao bebê, adaptação ao seu processo como mãe. E a gente já tem estudado que a gente também não pode definir no aspecto emocional quanto tempo dura. Porque para algumas pessoas, elas vão dizer assim, olha, com 2 anos do bebê eu percebi que tinha acabado o meu puerpério. Para outras, às vezes menos tempo, às vezes mais tempo. Então, o tempo depende muito de cada um. O puerpério é muito mais esse período de adaptação à nova realidade, acrescentando-se a identidade materna. O que a gente precisa estar atento nisso, quando a gente pensa no aspecto emocional, é que tem algumas questões que elas são específicas desse período. Por exemplo, a questão do baby blues, que é um período que a mãe tem uma tristeza materna, um sentimento de incapacidade, uma preocupação excessiva com os cuidados com o bebê, mas que é um aspecto hormonal. O baby blues ele acontece pela queda hormonal, por todo esse processo de modificação pós-parto. Então a mulher ele pode perdurar por até 40 ou 45 dias. E muitas pessoas acham que quando a mulher está chorando, quando a mãe está chorando nesse período, que é a depressão. Mas são situações diferentes. Então a gente precisa pensar no baby blues, entendendo que é algo que existe, que faz parte do processo, e que ele é diferente da depressão pós-parto. A mãe tem esse sentimento de tristeza, de incapacidade, né? Será que eu vou dar conta de cuidar desse bebê, né? Que muitas mães sempre passa, acho que na mente de todas as mães. E agora? Como que vai ser esse processo? Principalmente quando chega do hospital, né? E o baby agora, blues, né? é isso mesmo. E é interessante porque o baby blues ele começa geralmente no 3º dia pós-parto, que coincide com a chegada em casa. Então a gente entender isso, entender que o que fazer para lidar com esse baby blues, né? E o mais importante é o acolhimento dessa mãe. Então por isso que a gente tem falado tanto sobre esses aspectos, porque essa mulher precisa ser vista. A gente precisa, e eu acho muito importante quando outros profissionais da área, né, da saúde, independente do aspecto da psicologia, olham para essa mãe. Porque essa é a diferença, né? Essa percepção de que ela também precisa ser vista. Porque todo mundo olha o bebê. Né? Nasceu o bebê, as pessoas, a tendência é que olhe o bebê. Então a gente precisa ter esse olhar atento para essa mãe, porque ela vai estar tendo essa alteração hormonal, ela vai ter esse sentimento de tristeza, muitas vezes, que é diferente da depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma realidade, ela comete até 1 a cada 4 mulheres, pode ter a depressão pós-parto. Então a gente precisa estar atento a isso, que já é uma tristeza profunda, um sentimento de apatia, né? Aquela falta de ânimo para as atividades, alteração no sono, alteração no apetite, essa preocupação excessiva com o que vai acontecer, e aí também essa questão da preocupação excessiva também já está relacionada aos transtornos de ansiedade, né? Essa preocupação, pensamentos, será que tem alguma coisa acontecendo? Será que alguma coisa ruim vai acontecer com meu filho? Então vai trazendo todo esse aspecto que gera uma alteração emocional na mãe. E que é onde elas precisam estar atentas, né? E o baby blues, ele acontece... Tem uma estimativa, assim? Por exemplo, você falou depressão pós-parto, 1 em cada 4 mães. E o baby blues tem alguma... Até 80% das mulheres. Nossa... O índice é bem alto, né? Eu sei, porque eu vivi isso aí. Eu sei. Talvez na primeira filha eu não tinha conhecimento do que era. Não tinha muita informação na época, que foi 9 anos atrás. Então, eu não tinha muita informação. Na segunda filha eu já sabia o que estava acontecendo, né? Então... E 80% é um índice bem alto, né? E quando a gente pensa nisso... Muitas pessoas, quando a gente começa a falar desse assunto... As pessoas começam a dizer assim, nossa, eu senti isso, não estava entendendo o que era. Porque as pessoas chegam e falam assim, mas tá tudo bem com você, tá tudo bem com seu bebê, por que você está chorando?
É. né? E muitas vezes essa Uhum. mãe não é validada, e quando vem um sofrimento ainda maior, né? Não posso chorar? E às vezes ela deixa de pedir ajuda, né? Uhum, Deixa às vezes de chorar para as pessoas terem esse pensamento, né? Nossa, ela uhum, teve um filho, tem saúde, e tudo, e por que que ela uhum. tá triste, né? Aham. E na É, verdade não é uma tristeza, né? Essa uhum, é, a gente fala, né, esse baby blues, essa tristeza materna, algumas pessoas uhum, colocam um blues puerperal, mas uhum, não é uma tristeza assim, eu não estou feliz com o nascimento do meu filho, mas é essa queda hormonal que vem todo esse sentimento de aham, incapacidade mesmo, né? Esse medo de como vai ser esse período, né? uhum, é. E vamos falar um pouquinho aí do retorno ao trabalho, né? Então Como vamos. que essa mãe pode lidar melhor com essa separação, que é um momento muito difícil para ela, né? Principalmente porque geralmente acontece de bater com a introdução alimentar, né? Então tem algumas mães que vão voltar com 4 meses, aí tem que lidar com a questão da ordenha de leite. As mães que vão voltar também com 6 meses, ordenha de leite, alimentação. Então acho que ela fica com uma sobrecarga muito grande, né? Então como que ela pode lidar com todas essas atividades novas, nessa separação aí do bebê? Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar é que as mães precisam se preparar emocionalmente para esse momento, né? Que é o que está, o que a atividade que você está proporcionando aqui, né? Olhar para Uhum, essa preparação emocional, né? Porque às vezes a gente acha que é tudo muito natural a princípio, né? Ah, vai ser tranquilo, vai ser natural, faz parte do processo, mas a gente precisa se preparar para isso. A uhum, primeira coisa é entender que essa questão do trabalho, do retorno ao trabalho, da questão das mulheres no mercado de trabalho, ainda vem sendo construído e modificado com o tempo, né? Tem muita questão histórica relacionada a isso, muitas situações envolvidas, muitas falas, como a organização vê esse retorno ao trabalho. Então, são vários aspectos. A gente vai pegar algumas questões aqui, até porque a gente nem tem muito tempo para trabalhar uhum, tudo nesse sentido, mas a gente precisa ter consciência de que o retorno ao trabalho também está relacionado a um aspecto muito amplo, né? Um aspecto sistêmico, e que a gente tem uhum, que estar atenta a isso. Então, não tem como eu dar receitas prontas, porque cada um tem uma realidade. uhum, As pessoas, algumas pessoas trabalham em empresas, vão retornar para a empresa. Como é a cultura dessa empresa? Porque dependendo da cultura da empresa, essa mulher já vai mais apreensiva, a mãe vai mais apreensiva para o local do trabalho. é Será que verdade. eles vão autorizar eu sair, mesmo tendo a questão legal de sair do tempo da amamentação? Será que vai ser possível? Se é um local de trabalho que tem uma flexibilidade maior, a mãe já vai mais tranquila para este Uhum, ambiente de trabalho. Então, essa preparação ela é necessária, conhecer a realidade da sua empresa, até entender quem são as pessoas que você pode ter como suporte no local de trabalho. Porque tem algumas mulheres que têm uma necessidade de retornar ao trabalho, até mesmo pela questão financeira. Tem uhum, outras que têm a possibilidade financeira de ficar em casa, mas que não querem ficar. Porque o trabalho faz parte da vida, faz parte da identidade dela, ela não quer deixar isso. Isso uhum, também, e não tem o certo ou errado, né? Isso faz parte da vivência de cada um. E ter uhum, essa consciência ajuda muito no processo, né? Esse autoconhecimento. Então, primeira coisa, pensando no aspecto emocional do retorno ao trabalho, conheça a realidade onde você está e respeite a sua realidade. Porque não tem como a gente fazer, quando eu falo de receitas prontas, principalmente a questão da comparação. Porque muitas uhum, pessoas se comparam, né? Ah, como que foi o seu retorno ao trabalho? Conhecer, isso é legal. Você trocar ideia, conversar com outras mães que já passaram por isso, né? Que já passaram por essa fase. Isso é muito importante. Mas olhar a sua própria realidade, do local onde você vai trabalhar, como é, tudo isso ajuda muito, né? E pensando também na questão da preparação dessa separação do bebê, que foi o que você disse, né? Então a gente tem a questão sistêmica, uhum, organizacional, muitas vezes, que é algo importante,
Mas para as mães fica muito forte essa questão da separação do bebê, né? Como que eu É, faço com agora, certeza. né? E pensando no aspecto emocional para isso, o diálogo é muito necessário. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu vou conversar com o meu bebê, como que ele vai entender? Ele não vai entender o que eu estou falando. Né? Mas esse diálogo, o bebê às vezes ele não vai entender a fala ali, o que você está falando. Mas a vinculação, a maneira como você fala, a segurança que você passa, ele sente. Então é Aham. importante esse dizer, olha, filho, a mamãe vai, mas a mamãe volta. Não sair escondido, né? Muitas pessoas quando voltam ao trabalho falam, não, se eu sair ele vai chorar, então eu vou sair escondido. Aí gera uma insegurança, uma ansiedade para essa criança Aham. por dizer assim, mas a minha mãe estava aqui e ela sumiu. Onde está a minha mãe? Né? Então se Uhum. você diz, olha, eu vou trabalhar, daqui a pouco eu volto, isso vai trazendo uma consciência de que você vai, mas que você volta. Tem uma Aham. brincadeira que eu acho muito legal, que as crianças um pouquinho maiores, elas começam a entender, que é a brincadeira da bolinha. Você joga a bola, fala, ó, a bolinha vai, mas volta. Né? Então você Ah, que legal. Aham. mostra de uma forma prática. Né? Então você Uhum. tem aqueles joguinhos que você empurra, ele vai e volta. Então você pode dizer, olha, do mesmo jeito que a bolinha vai e volta, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe volta. Então, Uhum. essas conversas, essas falas, isso vai trazendo uma segurança para o bebê. Né? E para a Aham. mãe também, porque a mãe é importante que ela esteja segura para esse processo. Né? Porque a segurança da mãe, isso auxilia muito na segurança do filho. É, com certeza. E aí, esse período, às vezes, a mulher fica com uma sobrecarga muito grande, né? Porque ela, às vezes, trabalha o dia inteiro fora, aí o bebê vai começar a comer, ela tem que chegar em casa, às vezes ela tem que ordenhar leite, preparar a comida. E eu vejo, assim, uma coisa que eu acho bem importante, às vezes as mães sentem, algumas mães sentem, parece que a obrigação dela é toda dela, sabe? Em lidar com isso. E não querem pedir ajuda, ou não sabem pedir ajuda. Às vezes, assim, como ela pode pedir ajuda para os familiares, né? Como não sentir culpa, né? Não achar que ela precisa dar conta de tudo, porque nem sempre ela vai dar, né? Então, eu acho que a gente podia até falar sobre isso, né? Porque às vezes até o parceiro não percebe, né, que ela está precisando de ajuda. Então, a comunicação acho que é bem importante aí nesse período, né? Para os familiares entenderem que ela precisa da ajuda deles, né? Nesse momento. E essa visão da mãe ideal, né? A Mulher Maravilha, a mãe É, elástico, né? A gente fala, a mãe polvo, né? Essa ideia foi é. muito romantizada por muito tempo, né, Uhum. Maíra? Então, assim, a mulher tem que ser a super poderosa, que vai dar conta de tudo, que vai abraçar tudo, mas é impossível cuidar de uma criança sozinha. A gente fala que tem aquele provérbio que diz que é preciso uma aldeia para criar uma criança. É, com Né? certeza, E né? realmente isso faz muito sentido. Só que a mulher precisa pedir. E quando a gente fala em pedir ajuda, nós não estamos falando de um processo de falha, porque às vezes a vulnerabilidade para algumas pessoas é vista como, ou será que eu não estou sendo boa o suficiente? Né? Aham. Muitas pessoas sentem isso, mas a gente precisa entender que para a criança é importante outros vínculos além do vínculo da mãe. A gente sabe a importância do vínculo materno, mas as outras pessoas também são importantes para a criança e a criança também é importante para as outras pessoas. Então, Uhum. inserir essas pessoas neste momento é necessário. Essa questão de que não precisa dar conta de tudo, tem que dar conta do que está ao seu alcance. Então, o que você pode fazer? E quando a gente pensa na questão da culpa, eu gosto muito de uma frase do Alexandre Coimbra, que Alexandre Coimbra do Amaral, ele Uhum. trabalha algumas questões do puerpério, né? E ele fala uma frase que eu gosto muito, que ele diz que é na nossa humanidade que nossos filhos aprendem a ser humanos. Uhum. E isso para mim faz muito sentido, né? Quando eu penso em culpa materna, quando eu penso no relacionamento com os filhos, e isso acontece lá desde o bebê, né? Às vezes as pessoas falam, mas isso é só depois? Não, mas você dizer para o seu filho, olha, agora eu não posso, agora tenho outra atividade, essa questão dos limites, ou às vezes ele até te vendo, nem sempre vai ver 100% bem, mas ele vai entender que ele também tem direito de expressar as emoções. Então, Aham. tudo isso vai ajudando, e os filhos gostam de nos ver como aprendizes também. É Né? Isso faz verdade. com que eles vão aprendendo as situações. Então, quando a gente pensa
nesse processo, a gente precisa entender a mãe como humana, como alguém Uhum. que vai ter as suas dificuldades, vai ter a sua vulnerabilidade e que pode ir superando isso com ajuda. É. Foi até interessante você falou essa questão da falha, né? Que para algumas mães talvez ela vê isso como uma falha, né, na maternidade dela, porque uma das coisas que eu observo nas mães quando eu vou falar da introdução alimentar, antes de eu ensinar como ela vai preparar, eu vejo qual que é a realidade de cada mãe, né? Então, quando eu falo que elas podem congelar o alimento, então elas ficam, ai, mas eu me sinto culpada por não oferecer a comida fresca. Então, sempre tem alguma culpa. Mas isso Uhum, também, ó, eu observo que tem muitas vezes comentários, porque antigamente a mulher ficava em casa, ela fazia comida fresca, né? Então, às vezes, vem uhum, comentários até dos próprios familiares, né? uhum, Não, mas não pode congelar a comida do bebê. Então ela já começa aquela, já pensa que a introdução alimentar dela não vai ser perfeita, sabe? E uhum, aí eu sempre adequo, né? Vamos ver qual que é melhor para sua realidade, que sim, é possível fazer certinho, fazer da melhor maneira possível, mas eu vejo essa culpa, né, por às vezes ela ficar fora o dia todo e não estar ali com o bebê dela, por não fazer a comida fresca na hora. Então eu sempre tenho que trabalhar isso, mostrar que você pode congelar sim, você está fazendo uma introdução alimentar boa da mesma maneira, né? Então eu acho que o palpite também nesse período atrapalha muito, deixa a mãe muito insegura, né? Então, como que ela poderia lidar com esses palpites, né? Lidar com os comentários que né, não é. As pessoas não comentam, eu falo que elas não falam por maldade, né? É por ela- assim, um comentário, né? Tipo, às vezes querem participar e não sabem como, os familiares, né? Então, como que elas podem lidar com isso? eu acho muito interessante quando você traz esse aspecto de olhar a realidade de cada um. É Uhum, porque com certeza cada mãe, até mesmo quem está acompanhando aqui, sabe que cada um está fazendo o melhor que pode. Porque, e principalmente quando a gente pensa nos filhos, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Né? A gente é, precisa ter essa consciência. Então, quando a gente pensa no palpite, as pessoas falam daquilo que elas vivenciam. Né? Eu costumo dizer que o palpite não está relacionado a quem está tendo atitude naquele momento, mas a história de quem está falando. Então, eu já acompanhei mães que ouviram assim: olha, você não vai amamentar mais de 2 meses, olha, não dá certo, é impossível você conseguir. E a gente conversando sobre isso, tentando entender essa fala, a pessoa que deu o palpite tinha conseguido amamentar somente 2 meses. Então a fala não era da situação dela, da amamentação, tanto é que ela amamentou, deu tudo certo, conseguiu amamentar naquele momento, mas o palpite estava relacionado à vivência de quem falou, não de aham. quem estava ouvindo. Então Até a na questão primeira. do parto acontece isso também, né? Não, Isso, você não vai dar conta de fazer o parto normal, né? Porque às vezes a própria pessoa a pessoa não, não não conseguiu conseguiu, vivenciar. né? É realmente nunca Então, tinha a olhado por primeira essa coisa, quando maneira. a gente pensa no palpite, a gente precisa entender quem está falando. Por que está falando? Porque muitas vezes não é com relação a quem está ouvindo. Né? É muito Uhum. mais de quem está falando. Então, esse é o primeiro ponto. Né? E a outra questão é a comparação. Porque a gente vê, né, esses aspectos de como o outro está fazendo. E hoje, com as redes sociais, isso ficou muito mais forte, né? Porque É aquela verdade. comparação, as pessoas colocam a foto, e na introdução alimentar isso é muito É. habitual, né? As pessoas Uhum. colocam a foto, a criança comendo ali, linda, né? Mesmo com É. toda aquela questão, tudo arrumado, tá? Nossa, mas como que ela conseguiu fazer isso e eu não consigo? Mas às vezes deu o tempo de tirar a foto. A hora que postou, a criança já teve outras dificuldades. Então, o que fica para aquela mãe que está vendo é aquele momento daquela imagem congelada, que é a É. foto. Né? E vem a comparação. Como que você consegue fazer e eu não. Como que ela consegue e eu não consigo? Viu como eu não sou uma boa mãe? Eu não consigo fazer da mesma forma que ela faz. Então, as comparações, elas não são saudáveis. Elas trazem muito mais dificuldade. Só Uhum. que cada um precisa olhar a sua realidade. Né? E nessa questão do retorno ao trabalho, cada mulher vai ter uma realidade. Umas vão trabalhar 6 horas, outras vão trabalhar 8 horas, outras vão ter plantão, vão trabalhar a noite toda. Então, cada um tem que respeitar a sua individualidade, em primeiro lugar.
É. E tem a nova realidade, né? Agora tá terminando, mas eu atendi muitas mães ano passado que estavam trabalhando em casa, né? Uhum. E que era talvez mais desafiador ainda, Mas, porque o bebê em casa, né? Então ela tendo que uhum. lidar. Então eu observei muito esse momento de estresse aí na introdução alimentar, porque a empresa cobrando e a mãe ali tendo que lidar com o Uhum. bebê, com tudo dentro de casa. A gente sabe que trabalhar em casa com criança é bem É um grande desafiador, desafio, né? né? É, E isso ficou muito evidente, assim, essa questão da mãe querer dar conta de tudo nesse momento do home office, aham, né? Então era é assim, verdade. eu preciso estar aqui trabalhando, mas se o meu filho chora, eu levanto para ver o que está acontecendo com ele, mesmo que tenha alguém que vai conseguir atender essa necessidade dele, né? Isso ficou muito forte. É Então, a verdade. gente vem de um processo que algumas mulheres ainda continuam vivenciando isso, né? E que tem trazido mais consequências emocionais para as mulheres, né? Para as famílias Aham, também. é verdade. E assim, quando que você acha que, por exemplo, um sinal de alerta para que essa mãe precisa de ajuda, de um apoio psicológico, né? Porque às vezes muitas mulheres não sabem que elas precisam, né? Até para os familiares, se estiverem aqui assistindo, né? É quando que você indica procurar um profissional da sua área ou um psiquiatra? Uma das questões que é muito importante observar é a alteração de humor, né? Se uma hora tá, às vezes está muito feliz, às vezes muito triste, ou se não tem ânimo para fazer as atividades, choro excessivo, isso é muito importante observar. Pensamentos intrusivos, né? Aqueles pensamentos assim, o tempo todo pensando que algo ruim vai acontecer, e se eu não Uhum, estiver aqui, como que vai ser? E como que vai ser quando eu retornar ao trabalho? Será que eu vou dar conta? Será que meu filho vai comer? Aqueles pensamentos que parece que a cabeça fica a mil, né? Então, sei. isso é importante que procure ajuda. Alteração no sono. A gente sabe que quando a gente pensa em alteração no sono com as mães, é até difícil a gente Avaliar, mensurar, né? né? Mas observar, por exemplo, o tempo que é possível dormir. Você está conseguindo dormir? Né? Então vamos Aham, pensar na realidade mesmo, não é assim, não estou tendo uma noite toda de sono, estou precisando de ajuda. No aspecto emocional. Nem sempre. Muitas vezes a gente sabe que a privação do sono também influencia no aspecto emocional, de uma forma muito significativa. Mas uhum, essa alteração do sono, assim, o sono mais agitado, quando pode dormir não consegue, vem esses pensamentos muito fortes. Então é um sinal de alerta. Alteração do apetite é um outro sinal de alerta, né? Essa questão assim de não conseguir filtrar as informações, né? Que daí vem, geralmente é quando vem esses pensamentos muito fortes, né? uhum, Sim, nossa, tudo que alguém fala, quando a gente falou a questão dos palpites, né? Às vezes tudo que alguém fala fica muito grande, né? Toma uma aham, proporção muito grande. Então, isso é sinal de que está precisando de ajuda, quando há esse esgotamento emocional. aham. E Tem algo. também, Pode falar, depois eu e falo. também, às vezes a gente pensa nesse sentido, né, de que tem que ter algum problema aparente para procurar Uhum, ajuda, mas a gente precisa entender que a preparação desse processo da maternidade, ou olhar para essas situações, também é um processo de autoconhecimento. E a terapia também proporciona isso, né? Não precisa trabalhar só na crise, né, emocional, naquela dificuldade maior. Às vezes um processo de autoconhecimento facilita muito nessa vinculação com o bebê, nessa forma de lidar com esses desafios de retorno ao trabalho, de introdução alimentar, de amamentação, do próprio desmame no momento, né? Então tudo isso auxilia muito nesse olhar para a mãe. é. Não, e a mãe, quando o bebê nasce, ela tem que lidar com uma nova mulher, né? E ela tem que aceitar que aquela mulher lá não existe mais. Então é um processo bem complexo, né? E aí, como que ela pode se redescobrir, assim, como. Porque às vezes a mãe fica muito tempo, né, sem olhar para ela, né? Como que você, fora, né, o apoio da psicóloga, né? Como que ela pode. O que que ela pode fazer no dia dela para se redescobrir, né, como mulher, assim? Qual a orientação que você dá? Uma das coisas que eu acho mais importante dentro desse processo, a mulher não esquecer de quem ela é.
Porque ela não vai, ela vai ter uma alteração, vai acrescentar, a maternidade Uhum. acrescenta, e quando eu entendo quando você diz assim, ela não é a mesma É, pessoa, porque é quase que acrescenta 80%, se a gente for pensar, parece que muda. Às vezes a gente até modo de fala, nossa, falar, nem assim. sei como é. Às vezes a gente pensa assim, nem sei como era antes dos meus filhos. Eu às vezes paro para pensar, não sei como, não lembro como que eu era antes dos meus É. filhos, né? Então, realmente, essa é uma questão que acontece. E para Uhum. muitas mulheres fica como 100% a maternidade. E chega um momento que tem essa necessidade do retorno de quem ela é. E Uhum. aí acrescenta-se a identidade materna. Eu acho que quando a gente entende o processo da maternidade, do aspecto da maternidade acrescentar a identidade da mãe, isso se torna mais leve, até mesmo na vinculação com os filhos. Porque Uhum. aí fica um processo assim, olha, acrescenta, digamos, todas as outras coisas não têm o mesmo peso, não têm o mesmo impacto do que os filhos, para a É. maioria das Uhum. mulheres, né? Mas assim, muitas gostam de trabalhar, gostam das atividades, então entender o que é importante. Então, o que é importante para mim além da maternidade? Mesmo que a maternidade seja o foco principal. Quando a gente fala do retorno ao trabalho, isso acontece, como eu disse. Tem mulheres que falam: olha, eu tenho um tempo de qualidade mais significativo com os meus filhos quando eu saio para trabalhar e volto. Uhum. Muitas mulheres falam isso, assim: olha, eu estar em contato com as pessoas, eu poder me ver produtiva em outras áreas da minha vida, me faz com que eu tenha mais energia para lidar com os meus filhos. Então, Aham. isso é um processo de reencontro, né, com a mulher, né? Quem sou eu dentro disso? Às vezes, eu faço um exercício com as mães que eu acompanho, em algumas situações elas falam, eu não sei mais quem eu sou, né? Eu me lembro Aham. muito daquele texto da Alice, no livro Alice do País das Maravilhas, que diz, quem é você? E ela diz, eu já nem sei, já mudei tantas vezes desde o café da manhã, né? E eu falo É essa bem frase é da assim. mãe, né? Quando consegue É. tomar o café da manhã, né? Acho que não Mas tem uma essa... mãe que não É. chega um momento e fala, meu Deus, quem eu sou, né? Não Uhum. sabe mais. E eu E às vezes vejo que, precisa anotar. e às vezes esse processo de voltar, ela se sente culpada, Uhum. né? Tem essa questão da culpa de você achar que você tem que é errado o que você está Uhum. fazendo, né? De você querer voltar a ter um pouco as suas atividades que você Uhum. gostava, né? Então, eu acho que isso deve ser comum acontecer, né? A Sim, culpa, é. A né? culpa vem junto com a maternidade, Uhum. assim, coladinha, né? E a gente precisa olhar para isso. Quando a gente pensa nesse processo, Maíra, que eu estava falando do exercício, às vezes eu peço para as mulheres para elas perguntarem para as outras pessoas como que as pessoas dizem que ela é. Porque às vezes fica tão difícil dentro dessa imersão da maternidade, principalmente no período do puerpério imediato, que precisa ter essa fusão mãe-bebê para o aspecto emocional ali, para É tudo, para toda verdade. essa ligação, a mulher fica ali focada atendendo a necessidade daquele bebê que precisa desse processo. Aos Aham. poucos que vai tendo esse processo de separação. E quando ela não lembra quem ela é, às vezes eu sugiro o exercício, falo, pergunta para as pessoas que estão próximas de você. Quem que eu sou? Que você mais gosta em mim? Quais são as características que eu tenho, que você acha que é importante, para que vocês relembrem, para que quando isso aconteça. Né? Porque a gente É precisa verdade. relembrar muitas vezes, porque a gente não perde a nossa identidade, a gente altera. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na área da psicologia organizacional, uns Uhum. 8 anos mais ou menos, eu trabalhei na área da psicologia organizacional. Com a chegada dos filhos, eu trabalhei um tempo ainda, mas depois já não era mais possível. Um trabalho que eu tinha que viajar muito, que eu tinha que outras atividades. Eu vi, falei, olha, eu vou precisar trocar de área. E aí eu fiz uma adequação para minha área. Né? Então, Uhum. comecei a atender na clínica, que eu tenho mais disponibilidade de horário, consigo atender as necessidades, né? Organizar todas as atividades, ficou mais prático. Então, se Aham. permitir a essas mudanças, olhar para a sua realidade, isso ajuda muito, porque é muito individual. Tem mulheres que vão falar, não, eu prefiro ter o horário fixo, porque daí eu consigo me organizar de outra forma. Tudo bem por isso, né? Respeitar esses limites. Né?
Com certeza. Ana, eu vou ler algumas mensagens que deixaram no meu Instagram, que eu coloquei uma caixinha, né? Aí as mães, a primeira mãe colocou assim: eu fico muito cansada e sem paciência, me sinto mal por isso, nesse período, né? Então, só queria compartilhar com você. A outra mensagem que ela deixou: queria me dedicar mais. Quando vejo, acabou o dia e eu não fiz nada. Ah, Imagina, pode falar. não, pode falar, que eu guardei aqui que eu quero falar, pode dizer. Tá. A outra mensagem que a Não, mãe então, deixou. você vai para outra? Volta, deixa eu Aham. só parar um pouquinho. Lê Uhum. essa última que você leu, por favor. Quero me dedicar mais. Quando vejo, acabou o dia, eu não fiz nada. Essa frase é muito comum. Uhum. E aí eu vou sugerir um outro exercício. Escreva quem colocou, quem compartilhou, quem já pensou sobre isso, que isso acaba acontecendo com muita frequência. Aham. Anota tudo o que você fez no dia. E chega no final do dia e olha a lista. Esses dias eu fiz esse exercício com uma paciente. E foi surpreendente a hora que ela percebeu quanta coisa ela já tinha feito. Quanto ela se dedicou, né? Quanto ela fez. É Né? verdade. Então, às Aham. vezes, por não conseguir fazer 100% um aspecto, né? Muitas vezes essa questão da alimentação, né? Eu não consegui dar o alimento para o meu bebê, foi outra pessoa que deu. E aí, às vezes, generaliza. Olha, eu não consigo fazer Aham. nada. Mas pontua, coloca ali no papel tudo que você fez. Porque isso ajuda a visualizar quanta coisa foi feita. Não olhar só Uhum. para o que não foi feito. É. Até algumas mães, né? Mães de pacientes meus, às vezes elas me mandam mensagem: ai, 2 dias que eu não tô conseguindo dar verdura, eu tô me sentindo mal. Aí eu realmente, né? Quantos dias ela já se dedicou? Então sempre tem uma. Às vezes é um dia ali, dois, que talvez não conseguiu fazer da melhor maneira ali, mas assim, ela sempre se dedica. Então, realmente é isso. Às vezes a pessoa vê como ela não conseguisse fazer nada, né? Uhum. E esses E. exercícios ajudam muito. São Aham. coisas simples, mas que fica mais concreto o que está sendo feito. Porque a Uhum. tendência é maximizar o que não foi feito. Mas muita coisa foi feita. Então, quando escreve, fica visual. Então, ajuda muito nesse processo. É. Não, e até na questão da introdução alimentar, né? Não tem como todo dia você fazer tudo redondinho, né? Então vão ter dias que não vai dar certo, tem dias que você não vai conseguir oferecer todos os alimentos que precisa, vai ter dia que você vai conseguir. Então, eu vejo assim, muita cobrança, né? Na questão é isso. Igual você falou, acho que em determinado ponto, rede social ela é muito boa, mas em outro ponto ela gera uma insegurança, né? A comparação, né? Da mãe ver a fotinho do bebê ali com o pratinho completo e o dela talvez não estava, né? E Então também tem é. a criança, né? Porque às vezes a gente pensa tanto nesse processo de tudo que é feito, mas a criança também vai tendo, ela vai conhecendo, mas tem. Você pode dizer, se eu estiver errada, você me corrige, mas às vezes a criança vai ter uma necessidade diferente da outra. Um vai gostar de um tipo de alimento, o outro Ah, não é. vai gostar. Uhum. Né? Então, às vezes, essa questão, eu quero que meu filho coma isso porque o irmão comeu. Não, às vezes ele não vai gostar da mesma coisa. Isso você É, pode substituir. Então, acho que isso é importante, olhar para a realidade, para a maneira que o bebê é também, é, né? Quem é aquele bebê? é verdade. Tem uma coisa que eu sempre falo. Na época que eu fazia faculdade, a gente tinha orientação no ambulatório que a gente atendia, que era para falar para a mãe não congelar os alimentos do bebê. Isso na época eu fazia 11 anos atrás, né? E eu sempre falo como eu fui injusta com essas mães. Na época era a recomendação que a gente tinha, que o bebê não podia comer a comida, tinha que variar o jantar. Então a gente atendia muito assim, não olhando a realidade daquela mãe, né? Então hoje em dia o meu trabalho na introdução alimentar é primeiro tentar adequar a realidade da mãe, né? E uma coisa que é bem interessante, que boa parte das mães que vão retornar ao trabalho, quando eu vou atender, a primeira coisa que elas me falam é que elas estão se sentindo mal porque elas não vão conseguir fazer o BLW, que é oferecer o alimento em pedaço para o bebê. Porque ela vai deixar com a avó, vai deixar na creche. Então, isso é algo que deixa elas muito chateadas, né? Porque talvez as redes sociais passem essa mensagem de que é a única forma correta de fazer a introdução alimentar, né? Então, o importante, né, é adequar a realidade dela, né? Então, não tem... Uma época eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar com introdução alimentar, eu trabalhava muito com BLW. Hoje em dia,
eu trabalho com a realidade daquela mãe ali. Então, se a realidade dela é oferecer a comida amassadinha com a colher, vai ser essa, e a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível, né? Tem mães que não, por exemplo, não trabalham fora, tem mais ajuda em casa e conseguem se dedicar, oferecer os alimentos em pedaços em todas as refeições, que demanda mais tempo, né? Então, Aham. mas o importante mais é como a família lida com as refeições, né? E não é só esse período, por exemplo, entre 6 meses a um ano, que vai determinar o hábito alimentar da criança para o resto da vida. É uma construção, né? É só o Uhum. início ali, né? Então, todo o hábito alimentar da família, que é o mais importante, né? Por Uhum. toda ali vai ser uma construção durante toda a infância dela, né? Assim como a maternidade também é um processo de construção, né? Porque a Uhum. gente cria, muitas vezes a gente ouve essa ideia de que vai saber tudo, de que essa mãe vai conseguir voltar ao trabalho naturalmente, que não vai sentir nada. Não, vai ser um processo de construção também. É Todo esse verdade. momento, né? A vinculação com o bebê é um processo de construção, o Uhum. aprendizado dessa separação mãe e bebê, desculpa, é um processo de construção. Então a gente precisa olhar para isso, né? E eu acho que é muito interessante quando a gente olha para o bebê, para essa relação mãe-bebê, né? Falando das mães aqui nesse momento, mas como um processo de professor e aluno ao mesmo tempo, né? Somos todos Uhum. aprendizes desse momento, né? É E mesmo verdade. que tenham vários filhos, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, você já tem um, o segundo vai ser muito mais tranquilo. Não necessariamente, são realidades diferentes, crianças diferentes, até a mesma mãe não é a mesma mulher em uma É, época e outra, né? é verdade. Não, e com certeza isso. Quando eu tenho duas meninas, né? Na minha segunda filha, eu amamentei a primeira com 2 anos, eu amamentei ela, até os 2 anos. E aí, quando a minha segunda filha nasceu, eu não conseguia amamentar ela. Então, você vê, tipo, não é porque você já tem um filho que você quer dizer que no segundo você vai tirar tudo de letra, né? Então, Aham. às vezes você tá ali num outro momento, né? Uma outra realidade. Uhum. Então, as dificuldades aparecem, não importa quantos filhos você tem, né? É. Então, E cada fase é um respeitar esse desafio. momento, né? Uhum. Não, com certeza. Deixa eu ler a última mensagem que me deixaram. Conflito com a sogra me deixa nervosa nesse período. Isso é bem comum também, Aham, né? é por isso que quando a gente fala do aspecto sistêmico, né? Uhum. Não é só a mãe que está ali com o bebê, tem outras pessoas envolvidas, né? A mãe do pai, né? No caso, a sogra. Então, assim, todas as pessoas estão envolvidas ali e fica muito mais evidente esse contato, né? Porque quando a gente pensa no puerpério, uma das coisas que dentro do curso que eu fiz sobre psicologia do puerpério, até com o Alexandre do Amaral, eles falavam sobre a casa sem porta, é quase a casa sem fronteiras, assim. Porque a casa da mãe, da mulher no puerpério é como se todo mundo tivesse direito de entrar, de sair, né? Na pandemia É verdade. isso não ficou tão forte, mas Uhum. antes era muito assim. Então todo mundo acha que tem o direito de entrar, de sair, do que fazer ali. Então, lidar com esses aspectos, com essas relações, é um grande desafio, né? Aham. Algumas pessoas com a sogra, outras com a mãe, outras com irmãs. Depende muito da realidade de cada uma. Mas pode É. ser uma situação de conflito. Por isso que o diálogo é muito importante, para Aham. que não vire um conflito, né? Até na pandemia, né? Imagino que as mães, né, ficaram muito mais sozinhas, sem Uhum. ter, às vezes, com quem conversar, né? Então deve ter. Você observou isso na sua prática, no Observei, consultório? Uhum. essa necessidade de compartilhar ficou muito perdida. Aham. Foi muito ambivalente isso, foi até interessante de observar. Por essa questão de muitas mulheres quererem um limite de contato, que isso acontece para algumas mães, algumas falaram assim: vai ser até bom os primeiros dias não poder ter visita e tal, porque eu vou ficar mais tranquila aqui, vou conseguir me adaptar ao bebê. Algumas gostaram desse momento.
Mas como foi ficando muito tempo, porque algumas não sabiam, a gente não tinha ideia na época, no É. começo, quanto tempo ia ficar. Uhum. Quando foi ficando muito tempo, houve uma solidão materna, né? Até a É. gente trabalha muito, fala muito sobre esse aspecto da solidão. A mulher fica muito solitária. E aí é quando muitas vezes tem um excesso de informação mais superficial, principalmente pelas redes sociais, e acaba tendo essa comparação e esse sentimento de impotência muitas vezes, né? Olha, eu não consigo Aham. fazer da mesma forma como o outro faz. Uhum. Então, isso aconteceu com muita frequência. É. E até a questão do medo também, né? Porque a Ah, sim. solidão e o medo, né, é Uhum. bem complicado. Eu atendi muitas mães, né, no ano passado, na pandemia, né? Esse ano também tem muitas mães ainda que Uhum. estão Muito medo. bem em casa, com muito medo, né? E realmente eu observei isso, assim. Mas, né, a gente espera que tudo vai voltando ao normal, né? Eu acho Porque que a com maneira certeza. de lidar com isso também foi É, ficando mais. Foi falando mais sobre isso, né? Muitas pessoas falando que essa mãe pode sentir medo, ela pode compartilhar sobre isso. Eu acho que normalizar a questão das emoções ajuda muito. E isso aham, aconteceu um pouco é também na pandemia, verdade. né? De alguma Uhum, forma dizer, olha, você pode ter medo, você pode chorar, você pode sorrir, né? As é emoções verdade. fazem parte. E a gente precisa trabalhar isso para que as mães consigam falar, para não ficar com essa ideia de que tem que ser a Mulher Maravilha e que tem que dar conta de tudo o tempo todo. Isso que traz muito peso para a maternidade. É verdade. E, pessoal, querem perguntar alguma coisa, compartilhar alguma coisa? Quem tá aí na live, se quiser falar alguma coisa, né? Que logo daí a gente já encerra. Olha, a hora passa rapidinho, né, É, Maíra? você vê a gente conversa. Não tem jeito, Quando mas vê, foi já. tão bom. Nossa, vai ser ótimo. Aí eu vou deixar gravado no meu perfil, né? Porque às vezes a mãe não consegue assistir inteira, mas depois, se Aham. quiser assistir. E acho que a gente podia fazer um resuminho aí, passar uma mensagem final, né, para as mães. É uma das coisas que eu queria deixar é que as mães elas têm o direito de ser quem elas são, né? Aceitar Uhum, quem elas são. Porque, e olhar para a individualidade, como a gente falou desse ser aprendiz, né? A gente precisa observar isso, que toda mãe é aprendiz também. E isso uhum. ensina os filhos que eles podem aprender, que eles podem ser acolhidos no que eles sentem. Então, as mães também têm esse direito, né, de aceitar a realidade delas. Eu fico muito feliz, Maíra. Você não pensa, você falando, eu falei, gente, que privilégio das mães que você acompanha. Parabéns, sabe? Porque às vezes a gente vê essa cobrança tão forte de, É principalmente com verdade. relação à questão da alimentação, né? Como, porque assim, a gente sabe que é responsabilidade da mãe oferecer o melhor alimento para o bebê, né? Para o filho, e a mãe É, vai fazer isso. Mas esse olhar para a individualidade, para a realidade de cada mulher, isso é uma diferença, faz assim muito sentido, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. Parabéns aí pelo seu ah, trabalho. obrigada. Porque realmente, quando a gente olha para essa mãe, a gente está olhando para Uhum, esse bebê, a gente está olhando para essa família, né? A gente está olhando para essa realidade que é única. Então, é respeitar verdade. a sua individualidade e não se comparar, né? Não é porque a amiga fez assim, conseguiu de alguma forma, a gente não sabe o que a pessoa passou para conseguir chegar da forma que às vezes a gente acha que é o ideal, né? É, Então a gente precisa olhar que cada um como único e como humano, porque nós é. somos, né? Por mais que às vezes a gente tenta ser Mulher Maravilha, não dá. Né? Não dá. A gente tem que entender essas imperfeições. Né? É, e essa mensagem que você passou vale também para a introdução alimentar, né? De não querer fazer tudo perfeito, vou tentar fazer o melhor, né? Então, o acompanhamento profissional faz a diferença nessa hora de você saber como agir, né? De como. Porque realmente, igual você falou, tem diferentes realidades maternas. Então não dá pra gente pegar, não tem uma receita de bolo da introdução alimentar que vai dar certo para todo mundo, né? Então é importante mesmo personalizar para aquela família, né? A gente analisar o que que é melhor para aquele bebê, o que que é melhor para a família. E com certeza vai dar tudo certo, né? O importante é sempre ter um acompanhamento profissional, né? Com uma psicóloga, nutricionista, ter um pediatra também para auxiliar nesse momento, né?
Então, de sentir menos culpa, né? Porque toda mãe sente, até hoje eu sinto. É sempre Não assim. tem como. Eu também sinto, a gente vai trabalhando isso, né? É, Mas é muito difícil não sentir, né? E pensando nessa questão do retorno ao trabalho, eu queria compartilhar que ontem eu até estava conversando com umas amigas sobre isso, o quanto a maternidade nos auxilia a desenvolver novas habilidades. é Porque às verdade. vezes o mercado de trabalho, em algumas situações, é até um pouco cruel com as mulheres com relação a isso, né? Por mais que tenha É, acontecido uma uhum, mudança, mas a gente sabe que tem essa, quantos filhos você tem? Você pretende engravidar de novo? Nas entrevistas de emprego isso já acontece, né? Isso é, fica muito, muito forte, muito pesado em algumas situações. Então, se você observar quantas habilidades você adquiriu na maternidade e que isso você pode transferir para o seu aspecto profissional, é um colo para a mãe, sabe? Porque, olha, para a gente estar aqui, né? Eu também é, sou mãe de dois, então a gente precisa administrar quem vai ficar com os filhos, organizar o horário do uhum, banho, organizar o horário da comida, se vai estar tudo certo, já vai estar dormindo, não vai estar dormindo, o que eu vou fazer, né? A questão da alimentação, deixo é, pronta, não deixo pronta. Então, todas essas habilidades adquiridas na maternidade, no aspecto profissional, também vai ser possível. é Então, as verdade. mulheres elas não perdem o aspecto profissional pela maternidade. Pelo contrário, o que é Elas ganham. desenvolvido, elas ganham. Porque ser É, mãe é um processo que exige muita criatividade. Né? com Você vai, certeza. aí você faz um jeito, aí você tem toda a energia para aquela atividade. Aí, eu quero brincar disso. Aí você monta tudo aquilo, aí a criança não brinca. Aí você tem que lidar com a frustração daquele momento que passou. Você arruma toda a alimentação, né? Pensando na alimentação. Você prepara todo o alimento, deixa tudo lá do jeito ideal, né? Para sua Uhum, realidade. Aí o bebê come um pouquinho assim, a criança não quer mais comer. E você tem que lidar com a frustração. Então, mesmo que causa dor, dificuldade, são habilidades adquiridas. é E isso faz a verdade. diferença no dia a dia, né? Então É, a gente tem que olhar, eu acho que a gente pode mudar o olhar e olhar para a maternidade, para esse processo, como um processo de grande aprendizado. é. Não, até quando, antes de eu ter filho, eu trabalhava em multinacional, na parte de cozinha industrial. Nunca imaginei que eu ia trabalhar com consultoria na introdução alimentar. E aí, quando eu ganhei as meninas, eu comecei a me interessar tanto na nutrição infantil, e aí eu comecei a estudar e comecei, eu atendia as mães em domicílio, porque eu gostava, que a mãe se sentia confortável. Então, já teve tanta mudança, aí pandemia, atendimento online, eu tive que me adequar ao online, né? Então, a gente vai se reinventando, né? E eu vejo, realmente eu observo isso em mim, assim, que como a gente amadurece e vai adquirindo novas habilidades, né? Então, realmente, a maternidade, ela traz isso pra gente. E a gente tem o direito de se apropriar disso, né? Porque às Aham, vezes a gente fica, às vezes a gente mesmo se olha, será que a empresa vai querer que eu continue? Não vai querer? Então, é papel de cada mulher mesmo, se apropriar dessas habilidades que são adquiridas. A gente precisa falar disso, né? é verdade. E, pessoal, tem alguma pergunta? Ó, parabéns, meninas, muito esclarecedor. Foi sentir-se abraçada. Ai, que Ah, que bom. legal que vocês gostaram, gente. Foi ótima. Adorei. Ah, eu também. Sempre gosto de compartilhar, de trocar ideia. Eu acho muito importante a gente falar disso. Obrigada quem está nos ouvindo. Qualquer Carol, dúvida que Sinara. vocês, se vocês quiserem depois, o contato da Carol tá lá no meu Instagram, tá? Da Materna Psicologia. Ela faz atendimento online também. E aí eu vou deixar salvo lá no meu perfil, aí eu coloco lá seu endereço, tá? E Tá se joia. as E mães eu já vou quiserem entrar em compartilhar contato, também nos stories a live, para eu quem gostei não conseguiu bastante, a assistir. Daphne. Então, Ana, Obrigada, obrigada, viu? gente. Obrigada, Adorei, foi Maíra. ótimo o bate-papo. Quem sabe a gente não planeja Obrigada. um próximo bate-papo aí, Ai, né? fico à disposição. Carol, um abraço. Tô vendo ali. Que coisa boa, né? A gente encontrar em É, outros, né, em outros momentos. Eu acho isso muito válido. O que precisar, eu fico à disposição. Maíra, agradeço mais uma vez o convite. E também
Quem precisar de informação, de orientação, né, eu fico à disposição. Pode me mandar direct, eu vou responder. Orientação com relação a material, livros, né? Eu fico à Ah, e disposição aí você para lançou um orientar. livro, né? Que eu Ah, tava vendo lá. lancei. Ai, que legal. É O Pequeno sobre. Príncipe e a Maternidade. Ai, que Até tá aqui, ó. Vou legal. mostrar rapidinho meu livro. Ótimo, divulga Excelente. aí pra gente ver. Que legal, O livro parabéns, hein? são reflexões sobre, são trechos do livro do Pequeno Príncipe e Uhum, reflexões sobre a maternidade, né? aham, O objetivo do livro é acolher as mães, é presentear as mães, né? Então, uhum. utilizando esse foco do olhar para as mães, então eu fiz esse livro com esse objetivo de um abraço em forma de escrita, né, para as mulheres. Que E legal. também tem muita literatura. Oh, desculpa. Não, para comprar o seu livro, como que é? Pode me mandar por direct Ah, no Insta do legal. Materna Aham. mesmo, e lá também tem a lista dos locais que tem à venda. Ah, legal. Aí Aham. precisando, e também tem muita literatura, além, né, do o meu livro, mas tem muita literatura muito boa de acolhimento para as mães, de informação de qualidade, que eu acho que é muito importante a gente trocar essas informações, né? Aham. Então eu fico à disposição, quem precisar, lá no Instagram também tem algumas dicas de leitura, de série, né? Porque eu acho que isso ajuda muito o conhecimento de qualidade, sem comparação, não é receita pronta. É. É o processo Essa- para ajudar e acolher as Aham. mães nesse momento. Ah, então tá bom, gente. Ok? Obrigada, viu, gente? Mas Obrigada. se alguém te quiser falar, estarei presente nas lives. Ah, legal, Carol. Que legal. Obrigada, viu, Gente, gente, pela presença de obrigada. vocês. Um Obrigada. abraço, obrigada, Maíra. Tá, um beijo, Até viu? mais, Tchau. beijo, tchau, tchau.